nós gravamos já um anterior aqui e eu falei, o Jonas falou, onde tem a estátua do Antônio. Até parece. Não fizeram ainda, né? Não fizeram. Mas que gente cara, Mas é bom, né, cara? Geralmente estão pra quem já morreu, Morreu, né? né? Tu tem essa preocupação mesmo. Mas o Renato tem uma estátua Tá vivo? lá na arena, rapaz. Mas é não o tem Renato, nada, né, cara? Mas É o cara, Renato, é né, o Renato da Expo Inter. Não, o Renato é o Renato. Vocês Renato, estão perdendo tempo com bobagem. Antônio Portaluppi. O Renato sublimou, né, cara? Na verdade, assim, eu até tenho que dar uma segurada mesmo, porque depois do último episódio, Antônio, que nós gravamos, e eu falei que tu tinha um talhão no meu coração, não sei se tu lembra disso. Lembro. Isso causou uma revolta e uma ciumeira. Ah, é verdade? Nossa, velho. Sério? Mandaram mensagem pra ele tudo, cara. É mesmo? E é um então vai lá com o seu amigo Antônio. Foram reivindicar os seus talhões lá. E o cara é teu fã. Quantos talhões você tem? Hã? Quantos talhões você tem no coração pra ver se acomoda todo mundo aí? Mas o cara é teu fã e eu acho que tu tem que mandar aqui na câmera 4 aqui um salve pra ele ficar tranquilo. E quem é O Rogério Matsuda. Não, pô, o Rogério Matsuda. Ciumento. Pô, Ciumento. Eu sou fã do Rogério. Aí, ó. Meu brother, cara. Então. Compartilha lá nos podcasts. Pô, o Rogério Matsuda lá. Só não dá muita trela, não, que você vai compartilhar uns rios com você que não é foda. Não deixa, não. Já vai. Pode mandar. Já vai. 10, 12 por hora. Por hora, não. Mas Parece que ele tá cagando o dia inteiro. De tanto que ele manda. Não, cara, o cara tá ordenhando, cara. Mas não tem como. Do jeito que ele tem. manda. Não, mas O cara mecanizou, cara. Mecanizou, não tem sozinho. Me mandou uma mensagem no direct do Instagram. Verdade. Me intimando. Talhão pro Antônio. Mandou um áudio. Mas só na Aí eu voz do falei, Rogério vai ficar bom. calma, japonês. Calma. Não é assim. Assim, ó. É que o Antônio, o Antônio é o Antônio. Deve ter um talhão no teu coração também. Não tem como. O Rogério é um queridão. Gosto muito do Rogério. Mas Deus. Não, Ciumeiro. Mas isso aí faz parte do jogo, né? A gente tá aí no jogo pra jogar bola, né? E aí, pessoa, estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre com os meus parceiros da Escadiagro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muita informação sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E estamos aqui em mais um ano na Expo Inter. Com quem? Com quem? Com quem? A estátua! O baluarte! Do agronegócio do Rio Grande do Sul e do Brasil, da Expo Inter. O dono da Expo Inter. Manda prender e manda soltar. Ele é o cara. Antônio da Luz. Eu? Não é você? Antônio, estamos mais uma vez em mais uma Expo Inter. Já virou tradição, é o 4º ano seguido. E vai Quarto ser, ano, né? Enquanto 23, houver 24, Expo Inter, enquanto houver Antônio, enquanto houver gestão rural, estaremos Será que aqui. não é isso que tá dando tanta seca e enchente no estado? Mas é 4 anos. Quem sabe a gente para um ano pra ver se melhora as coisas aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos atrás de uma coisa da cabeça de burro que tá enterrado em algum lugar. Pode ser isso. E a presença do Paulo Zac. Será? Não, isso Não certamente não é. Então, Mas todas as coisas que estão em série, assim, que desde que tá acontece fazendo, tá dando alguma correlação, ainda que espúria, nós estamos querendo testar. Estão matando por ver. Ai, cara, mas conta lá, vamos lá. Vamos começar, né, toda vez que a gente vem aqui, a gente quer sempre saber o panorama, né, da economia, dos negócios, do agronegócio e tal. Conta um pouquinho pra gente do que você tem visto aí. Pois é, Paulo. Primeiro eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagens pra mim da última vez que eu gravei com vocês. Nós não gravamos aqui no ambiente da Expo Inter, foi antes. E eu falei sobre um monte de coisas sobre criação de filhos, educação financeira para filhos, enfim, depois que eu gravei o episódio, eu confesso que eu me arrependi, eu tava no carro, assim, cara, eu falei coisa que eu não deveria hoje, eu exagerei, me meti na vida das pessoas. Aqui tu te empolga. Chutei as canelas das pessoas, como eu fui grosseiro, não deveria ter feito isso, fiquei super mal, sabe? E aí depois começou a receber um monte de mensagem, o que deixa claro o tamanho da audiência. Em primeiro lugar, assim, você tem uma audiência imensa, e no Brasil inteiro. Coisa boa. E depois eu vejo, cara, eu acho que não, acho que ajudou.
colaborou. É que às vezes a gente tem que falar certas coisas que tem que ser ditas, mas nunca é agradável falar todas as coisas que precisam ser ditas. E aí, então, eu fiquei mais aliviado. Aí eu tive coragem de ouvir o episódio, que eu não tinha tido coragem de ouvir o episódio. Daí depois eu ouvi e pensei, não, realmente não foi tão ruim assim. Não fui tão... colaborei de algum modo. Né? Eu falei, para quem não ouviu, né, pode ir lá ouvir aí. Eu tava falando sobre como eu educo meu filho financeiramente, né? Esse foi o ponto que... A gente falou de um monte de coisa, mas esse foi o ponto que eu fiquei mais nevrálgico, fiquei mais preocupado de talvez estar me metendo na criação das pessoas e tal. Mas não foi nada disso, as pessoas receberam super bem. É isso aí. Mas bom. Fica tranquilo, tem gente que escreve livros sobre isso. E as pessoas compram. Pois é, mas as pessoas vão lá e compram, né? Aqui o cara tá ouvindo o podcast e não imagina que daí recebe. Mas então melhor ainda. De graça. Recebe lá um negócio na orelha sem ter pedido, né? Então essa é a questão. Mas olha, Paulo, segundamente, né? Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui contigo, com o Jonas, com o Gabriel. Sempre bom estar aqui no Gestão Rural, sempre bom fazer parte da comunidade do Agro Resenha, que é um podcast estouradaço no Brasil. Todo mundo fala, todo mundo ouve o Gestão Rural e os outros conteúdos do Agro Resenha, dentre eles o Dedo no Pulso. É isso aí. E nós ficamos muito felizes de estar aqui. E ter a ti aqui conosco fisicamente no nosso parque é sempre maravilhoso, é sempre bom ver você aqui com a gente. Sempre obrigado por ter vindo mais uma vez aqui à nossa Expo Inter. A gente está vivendo um momento um pouco diferente esse ano, né? Porque diferente, eu diria, Brasil, né? Não vou focar tanto em Rio Grande do Sul. Em Rio Grande do Sul nós não estamos vendo nada diferente. Você vê outro problema climático que agravou ainda mais a situação dos produtores gaúchos. Eu até posso falar sobre isso mais para frente, sem problema, mas eu não queria começar por aqui, né? Eu quero começar falando de Brasil, porque o Brasil, de fato, nós tivemos uma safra muito grande. Tivemos uma safra bem maior. Muita gente fala, né, uma safra surpreendente. Não, só se surpreende quem se orienta pelos números da Conab. Aí vai se surpreender sempre, né? Tá sempre errado. Agora, quem olha boas fontes, seja o USDA, que é uma boa fonte, seja as empresas de consultoria, que tem várias, não vou citar uma por uma, mas nós temos várias empresas de consultoria que entregam resultados muito bons de safra. Então, vamos lá, né? Olha o primeiro relatório da Conab para a safra 25 e olha o último, né? Olha o tamanho da diferença. E olha o que as consultorias estavam dizendo e olha o que aconteceu. Então, a gente já esperava uma safra grande. Agora, esperar é uma coisa, confirmar é outra, né? Porque tem o clima no meio disso tudo. E nós confirmamos uma safra muito grande. O Brasil colocando aí 169 milhões de toneladas de soja, 135 milhões de toneladas de milho, produzindo numa quantidade, uma produtividade bastante alta, virando a página dos problemas que nós vivemos em 2024, com produtores no Brasil inteiro tendo perdas, uns mais, outros menos, mas de uma maneira geral, as produções estaduais sendo menores e juntando com a produção menor um preço que despencou. Aí tivemos um monte de problemas creditícios, taxa de juros subiu, ou seja, a gente teve uma tempestade perfeita. Colheu menos, o que colheu vendeu a um preço menor, e um dinheiro de terceiros para girar isso com um custo lá em cima. Então, a tempestade perfeita, né? Aí tivemos um monte de RJs, tivemos um aumento de inadimplência, o problema chegou no sistema financeiro, o próprio Banco do Brasil, eu acompanho os trimestres do Banco do Brasil, não só pelo interesse no agro, mas pelos motivos que eu citei no podcast anterior. Eu acompanho, claro. E a gente vê ali que realmente o balanço do banco se machucou, o que aconteceu no agro, embora é importante ser dito, né, gente, que o Banco do Brasil está tendo um resultado ruim. E se tu pegar 11 de cada 10 youtubers, e gente boa, né? Não tô nem dizendo gente ruim, tô dizendo gente boa, tô falando canais do YouTube aí de corretoras grandes, de bancos, tô falando de gente grande, não tô falando daqueles caras lá. Eu tô falando gente grande, atribuindo tudo que acontece de ruim no Banco do Brasil ao agro, né? Sim. E o Banco do Brasil, ele viu isso e ficou gel, né? Ficou frio. Sabe, eu não vou me meter, deixa, porque é melhor as pessoas acharem que o problema está num lugar do que no todo, né? Porque daí é o seguinte, na hora que melhorar o agro, melhora o banco. Só que isso não é verdade. Só que está causando um problema para nós do agro, porque isso fica sempre no ar, na Faria Lima. O barulho exato, é isso aí, Jonas. Aí fica no ar, assim, aquela coisa que o agro não vai bem. E aí o produtor, ele precisa tomar crédito.
E aí ele chega lá numa revenda de insumo para tomar o prazo safra, né? Para fazer o prazo safra. Vai acontecer logo. Ele vai lá fazer o barter, ele vai fazer o prazo safra e tal. Cara, ele entra ali, pega o produto e assina a CPR para pagar da safra, só que parece que aquilo aconteceu sozinho. Mas não aconteceu sozinho. Aquele distribuidor, ele tem um mecanismo por trás. Pode ser um empréstimo que ele tomou no banco, que é o que menos acontece, ou pode ser um CRA, ou dele, ou um CRA de uma multinacional. Alguém botou aquele dinheiro ali para poder fazer aquele prazo safra. E no momento que eu boto o agro numa elevada escala de risco, os investidores querem ver o diabo e não querem ver o agro. E isso começou a me irritar, para falar bem a verdade, porque daí eu olho o dado do Banco do Brasil, e é verdade, o agro piorou dentro da carteira. Mas a pessoa física piorou muito mais e ninguém está falando nada. A pessoa jurídica piorou muito mais que o agro e ninguém está falando nada. Quem menos piorou foi o agro. E aí está lá o agro lá pagando a conta de um banco do tamanho do Banco do Brasil, que tem um monte de problemas. Problemas solucionáveis, problemas resolvíveis, problemas administráveis. Também não é o fim do mundo, tá? Mas o meu ponto é o seguinte, o problema que tem, que como eu estou dizendo, não é nenhum grande problema, mas o que tem não é o agro. O agro até está colaborando, mas é quem está dando a menor contribuição. E isso vai afastando os investidores das operações do agro e vai dificultando a tomada de crédito. Então isso é um ponto que preocupa. Só que essa página ela virou. A gente agora tem uma safra bem melhor. A gente tem uma safra... E ter grão é uma coisa muito importante. Lógico que tem que ter, o preço importa, mas quando você não tem grão, o preço não importa. Não adianta preço. Agora, se eu tenho grão é uma questão de tempo. Agora, se eu não tenho grão, não tenho o que fazer. Nada. Então é uma safra que a gente tem grão, é uma safra que as coisas estão andando dentro do que se espera, que isso é muito importante. Eu não me lembro se eu falei no último podcast ou não, mas a gente vinha trabalhando com o topo do preço da soja, por exemplo, entre setembro, outubro e novembro deste ano. E a gente imaginava que nos portos ia bater entre 140 e 150. Pô, bateu 144 no final de agosto. Então não tinha nem chegado no intervalo e já... Então, ou seja, as coisas... a gente virou uma página importante em nível de Brasil, né? E isso trouxe uma outra situação. Agora, claro, né, a gente soluciona um problema e surge outro. Agora temos a questão da guerra comercial, né, as tarifas que o Brasil está recebendo dos Estados Unidos, enfim, isso abre um outro problema. Mas, de qualquer modo, a gente está com uma página bem diferente do que a gente tinha no passado, Paulo. E dentro desse cenário aí, Antônio, óbvio, né? Não tem nem como a gente não olhar para o que aconteceu no ano passado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Porque tá respingando até hoje. Sim. Mas a gente estava lá, tu deu uma palestra agora há pouco lá, e a gente estava te esperando lá e tinha um outro rapaz palestrando. E aí ele tava falando assim, né? Olha, tinha que fazer tal coisa. Ah, não, mas ano passado teve a enchente. Aí ele falando, né? E aí ele falou assim, pois é, mas nos últimos 10 anos, né? Teve também. Sempre então, teve assim, problema. Sempre tem algum problema acontecendo. Óbvio que a enchente foi uma tragédia aonde ela passou, mas assim, olhando desse ponto de vista da economia e tal, o produtor ele tá sendo extremamente impactado assim ultimamente por isso, ou tem uma contribuição dele também nisso aí, assim, como é que tu enxerga isso? Olha, eu acho que um cara que tá no UTI, pouco importa se ele fazia academia ou não fazia academia, o cara tá no UTI. Sim. E é importante, sim, para quem não tem ideia, assim, que não viu, assim, não vive aqui no Rio Grande do Sul, não tem ideia. Gente, não procure no seu negócio uma comparação que você não vai achar. É diferente de perder uma safra, perder várias coisas que tu tinha investido. E aí vamos lá, né? A gente às vezes a gente vê assim perdas no Centro-Oeste. O cara lá perdeu 10%, 15%, e aí ele tem ele tem um nível de sofrimento, né? Que a gente olha assim, não, mas eu perdi 50. Quem dera se eu tivesse perdido esses 15, esses 20, sabe? Então, e são anos consecutivos. São coisas de produzir abaixo do trópico. A gente produz abaixo do trópico. Sim. E aí, abaixo do trópico é caos. Então, por isso que o palestrante que te referi agora há pouco, Gabriel, ele chamou atenção para uma obviedade. Pô, nosso clima aqui, ele é assim. Ou a gente se adapta, ou a gente se acostuma e toma decisões mais acertadas, ou a gente vai estar sempre reclamando. Acontece que os episódios destes últimos anos, eles não têm paralelo. Aí que tá.
você ter uma perda aqui, uma enchente ali, não chover 15, 20 dias no verão, e aí a sua produtividade você esperava 80, vem para 60. Isso a gente está meio que acostumado. Agora, você plantar para produzir 80 e colher 15, isso ninguém se prepara para um negócio desse. Não há o que fazer. E o Rio Grande do Sul vem passando por um ciclo desses. E o pior é que isso vem gerando um endividamento que não resolve num ano, 2. Serão anos para consertar. E isso tudo num ambiente onde a gente vê assim, uma falta de sensibilidade do governo, assim, uma coisa absurda. Então, eu não vim aqui no podcast falar mal de governo, nem bem de governo, enfim, não é esse o propósito, mas é uma falta de compreensão do problema que chega a assustar, sabe? Mas não é falar mal. É que, assim, é fato, né? E não, mas e quando tu falou ali do que o Banco do Brasil escutou e ficou gel, na hora eu pensei uma coisa que eu sempre falo, assim, ó, o produtor rural, ele apanha todos os dias, por várias coisas que não é dele a conta, né? Então vamos lá, por exemplo, a conta de o glifosato existir é do produtor? Não é. Ele apanha por conta disso. O agro é taxado de vilão por causa do... Isso. E aí, a empresa lá, eu não vou citar empresas fica aqui, quietinha. Né? A empresa fica quieta. Por quê? Pra ela é bom, não é ela que tá apanhando. Cara... Só que o cara não vai lá botar R$1 pra defender o produtor. Se eu sou rei, eu arrumo uma briga com outro rei que eu quero conquistar o reino dele e fico em cima da colina e vejo os meus trocar a espada lá embaixo, cara. Exatamente. Então, assim, tem alguma forma de a gente conseguir virar, assim, tu enxerga algum horizonte de a gente fazer essa virada de o produtor ter mais o... Não, mas eu vejo assim, ó, por exemplo, cara, essas empresas que talvez... Vamos lá, vou pegar um exemplo do que você está falando, né? Uma empresa multinacional poderia ter... Ela na matriz dela tem um país que fala um monte de coisas erradas sobre a gente. E o cara tá ganhando dinheiro aqui. Sim, o movimento que aconteceu da carne Carrefour, vou ter que falar o nome. Sim. O movimento que aconteceu da carne de supermercado. Foi o único movimento que eu vi disso que o Antônio tá falando. Sim. O produtor tá sendo atingido e revidou de alguma maneira. É que aí foi uma agressão, né? Sim. Mas foi de uma empresa, era mais fácil do que um país. Então, quando o Carrefour fez isso, a CNA foi lá e entrou na justiça, na França, contra o Carrefour. E aí teve aquelas consequências. Caiu o CEO, né, caiu o diretor de marketing primeiro, muita cabeça rolou por causa daquela ação que a CNA entrou. Então, mas foi contra um CNPJ. É diferente de fazer isso com o país. Só que acontece o seguinte, se tem uma empresa ganhando dinheiro aqui, ela tem que defender o pão dela. Só que o que eu estou vendo acontecer? E aí eu tenho certeza que muitos dos que estão nos ouvindo são pessoas que trabalham nessas empresas. Esses caras estão mudando o jogo, porque eles estão enchendo o saco. Esses caras estão enchendo o saco, eu falo com vários deles. Porque antes, você não tinha uma comunicação tão forte com a matriz, você não tinha brasileiros ocupando cargos estratégicos, e aí as coisas iam muito de lá para cá e voltava pouco daqui para lá de inteligência. E isso está mudando, porque, tu vê os caras hoje, cara, olha o que é um RTV, cara, olha a formação do cara, olha a cultura do cara, olha os treinamentos que esse cara passa, tu forma uma máquina. Não pode escutar E não é só uma máquina de venda, cara, é uma máquina de intelectual, né? É isso aí. E esses caras, eles não estão mais topando essas coisas. Aí chega lá eu não vou fazer caricatura, porque eu odeio gente que faz caricatura. Mas daí chega o cara lá com um lencinho assim, atado pro lado, assim, né? E vem cheio de movimentos rápidos e bruscos, assim, pra falar e tal. E aí o cara daqui não tá mais topando isso, cara. Você é meu chefe, seu presidente, da porra toda. Mas, cara, pra mim deu, esse negócio aí não é assim. Porque as pessoas estão entendendo que não. Só que isso é um movimento orgânico. E eu acho que é o primeiro ponto pra gente ter uma coisa mais organizada, sabe? Entendi. No fim do dia, o brasileiro está enchendo o saco. De estar sempre na... De estar sempre se defendendo. Isso. O cara tá sempre se defendendo, cara. Eu tô sempre me explicando. Agora mesmo a juíza aqui no Rio Grande do Sul deu uma liminar lá pra não usar mais 2,4-D.
porque dá deriva, que não sei o quê. Cara, tu vai ver lá as perdas lá que os caras que estão alegando tiveram, tu olha lá os boletins da Emater, foi ano que teve seca, o cara perdeu não foi por 2,4-D, cara, porque não choveu, que nem todos os demais, sabe? Ou porque choveu demais, sabe? E é fácil você achar um culpado. E aí é uma multinacional, nós brasileiros, nessa coisa, né, que a gente tem meio vira-lata, esse cara aí é muito rico, eu tenho que tirar alguma coisa dele, eu tenho que ferrar com ele. Isso não, por esse caminho não vai funcionar. Agora, por uma coisa mais orgânica, de dentro para fora, das próprias pessoas que estão fazendo essas empresas, cara, eu tenho visto muito esse movimento. Sim. Tanto na indústria de químicos como na indústria de máquinas. Muita gente, assim, disposta, se o cara quer me demitir, me demite, mas eu vou falar o que é, eu vou defender o que é e assunto errado. Sim, sim. É porque o agro, ele chegou num ponto, né, cara, que ele tá precisando, ele sozinho não tá conseguindo. O agro, quando eu falo agro, porque o agronegócio é uma cadeia absurdamente grande, né? Inclusive essas empresas que que ganham do agro e não defendem o agro, estão dentro do agronegócio. Sim, claro. Né? Mas o agro, produtor rural, entidades e tal, diretamente ligado ao produtor, sozinho elas não estão mais conseguindo, né? Assim, vencer essa narrativa. Não consegue. Não consegue. Não tem como. Então, assim, mas... Não tem dinheiro pra isso, cara. Exato. Só vira em nota de repúdio, né? Isso. A gente falou já sobre isso uma vez. Que as entidades, cara, elas têm poder político, elas não têm orçamento. Isso aí. E essas empresas, elas têm muito orçamento. Putz, tá louco. Muito orçamento. Mas só uma coisa pra deixar claro, quando eu falei o cara do lencinho pro lado, ninguém imaginou que eu tava falando de um francês aqui, né? Não. Ah, tá, joia. Não, é que eu não gosto de caricatura. Não. Eu imaginei. Não imaginei, não, desculpa. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Esse ponto da comunicação, né, Antônio, assim, a gente tem feito um trabalho aqui muito específico para produtores rurais e em específico para aqueles que a gente quer manter no negócio, né? Quando a gente fala de defesa do agronegócio, a gente discute isso aqui, né? Como que a gente quebra as barreiras, fura as bolhas, né? E aí existem várias maneiras de você fazer isso. Eu acho que uma das maneiras que eu vejo hoje, você furando uma bolha através do seu podcast também, né, cara? Então, a informação chegando nas pessoas certas faz com que isso aconteça, né? De quem está lá dentro não tolerar mais as coisas, porque a informação tá aí, né? E também a gente não deve apostar numa única coisa que vai salvar tudo, né? Isso. Não tem. É um conjunto de ações. Sei lá, você citou meu podcast. O podcast, o Dedo no Pulso, ele não foi pensado num primeiro momento pro agro. Ele foi pensado para a Faria Lima. Uhum. Ele foi pensado para investidores. Para o cara que está lá na Faria Lima e que bota dinheiro em fundo imobiliário, que bota em CDB, RDB, título público, ações, enfim. Assim, cara, como é que eu faço esse cara enxergar o agro? O que ele tem interesse? Ele tem interesse em macro. Macro é uma coisa cara. Ainda mais daquele jeito que a gente faz toda semana ali, pegando os indicadores da semana. Isso é caro. Então, a gente encontrou a Ecoagro disposta a pagar por isso. Bom, e abrir, né? E aí, então, cara, começou com investidores, como a gente imaginava, mas quando eu me dei conta, estava o mundo do agro vendo esse negócio, né? E o que eu acho ótimo, porque isso desmistifica uma coisa que me irrita profundamente. As pessoas tratam o produtor rural, sobretudo, como um cara, assim, de poucas luzes, alguém, assim, menos esclarecido. Que menos esclarecido o quê, cara? O cara tem o mesmo interesse do CEO da grande empresa. O cara passa o dia olhando a Bolsa de Chicago e coisa, o cara com certeza, cara. Adoram tratar esse público como uma coisa, como um público... Roça. De roça. Chico Bento, isso aí. E eu acho isso, além de preconceituoso, eu acho que isso é burro, sabe? Isso é burro pros negócios, de quem pensa isso. É muito importante ter uma voz falando a respeito disso pro próprio produtor. O produtor tá olhando a bolsa, o produtor tá olhando a evolução dos números e tal, mas o produtor, quando ele vai falar, muitas vezes, quando ele ecoa o barulho do mercado. Ele ecoa que as coisas estão ruins, que tá difícil, que o crédito não sei o quê. Espuma, né? E falta para ele, talvez, uma boia para ele falar a respeito dele. A respeito do que tá dando certo, o porquê investir, né, no que ele faz, para ele mesmo. Então, eu acho que tão importante o Dedo no Pulso, eu acho que é importante também para isso. Não é que o produtor tem interesse e ele também forma cria um discurso a partir dali mais produtivo para ele do que ficar
rebatendo esses discursos aí de que tem um problema, que os caras estão quebrados, que não sei o quê, que estão reclamando, que depende do governo e tal, sabe? Olhando para o mercado e olhando o papel que o produtor rural está fazendo ali e que o agronegócio faz reforça a visão do cara que ele está envolvido na economia de uma maneira realmente importante. Não é ele. É ele, mais o outro, mais o outro, mais o outro. Esse conjunto todo de produtores aí tem uma força na economia importante. Porque eu acho que cada vez que um fala sozinho, o cara não consegue passar essa ideia. No momento que eu acho que o teu podcast ajuda muito nisso. Aqui o cara se sinta forte na hora também de falar a respeito do que ele está fazendo e o quanto que o que ele está fazendo impacta na economia. Traz número, traz posição. Acho que isso é muito importante. Eu acho que colou no agro. Assim, e o produtor, ele entendeu que a economia faz muita diferença na vida dele. Porque, vamos lá, eu vou dar um mero exemplo aqui, tá? Às vezes as pessoas dizem, pô, o Antônio acertou, cara, realmente a economia desacelerou bastante. Sim, o cara assistiu esta palestra. Só que o que o cara às vezes não tá percebendo é que não tem nada de genial nisso. Foi ali, olhou indicadores ali, um mês para baixo, outro mês para baixo, terceiro mês, tá caindo. Só que quando as pessoas vão se dar conta, elas vão enxergar o problema na frente, esse negócio já vinha caindo há horas. Então, isso para nós é assunto velho, ou seja, não tem nenhuma genialidade. O que tem é pontualidade de acompanhar as coisas. Isso vale pro agro. O cara tá vendo, olha só, cara, governo lá, sei lá, problemas fiscais. A gente lá tomou deixando bastante claro. A gente falou, o plano safra 25 ia ser horroroso. Aí a gente já disse, e o que aconteceu? Foi horroroso. O de 2026 já disse, vai ser pior que o 25. E o 27 será pior que o 26. Ou seja, por que isso? Isso é uma adivinhação? Não. Basta acompanhar os resultados fiscais mês a mês que você vai entender com clareza o que vai acontecer nesses recursos. Então o produtor que está atento a isso, ele vai se dar conta, cara, eu tenho aqui, sei lá, 100% do crédito que eu pego é controlado, é juro controlado. Pô, eu tô vendo que esse negócio vai acabar. Eu tenho tempo de ver uma alternativa. Tenho que me esforçar para mudar Isto é uma fraqueza do meu negócio. Estou lá alavancado em recursos controlados. Cara, o que eu tenho que fazer? Como é que eu saio dessa? O primeiro ponto para te sair de um problema é conhecer o problema. Se tu conhecer ele com antecedência, tu tem muito mais repertório para sair dele. Então, é isso. Aí o cara olha, tá acontecendo o XPTO, isso é indicador que a Selic vai seguir alta por mais tempo. Cara, eu tô numa situação tal. Sabendo disso, o que eu faço? Então, essas reflexões, que são reflexões de empresário, que é reflexão de gestor, tu começa a ter mais objetividade nas tuas decisões. Eu não vou decidir porque eu intuí. Eu vou decidir porque eu tô vendo o problema chegar. E quando a gente tá olhando para frente, tu acelera. Quando tu sabe que tem reta, tu tira o pé quando sabe que tem curva. Né? Sim. Então, este é o processo da coisa. Legal. Eu não queria perder a oportunidade, né, de que a gente está aqui, e você comentou ali atrás das questões das tarifas, né, toda essa guerra que está acontecendo no mundo inteiro sobre várias coisas, né, cara? Traz um pouco do panorama que você está enxergando sobre isso aí, os impactos que pode trazer também pro setor, cara. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar um negócio, talvez arrume algumas brigas aqui, tá? Normal. Né? Se tu não arrumasse nenhuma briga hoje, eu ia ser decepcionado. Cara, bom, vamos começar com a pior, assim. Eu acho que o Trump não está fazendo isso por causa do Bolsonaro. Tá no pacote. Eu acho que não. E eu não estou dizendo que ele não tenha um carinho pelo Bolsonaro, que ele não tenha um respeito pelo Bolsonaro, que eles não tenham uma relação positiva, mas eu acho que não é isso que está pegando. O que está pegando é que ele, ao colocar o Bolsonaro no bojo, ele ganha bastante apoio interno para fazer coisas que via de regra, geram somente repercussão negativa. Então, vou começar por aí. Por que o Trump está fazendo o que está fazendo, na minha avaliação? Cara, o Brasil, em primeiro lugar, ele tem que entender que ele não é ninguém na fila do pão. Nós somos 2% do PIB do mundo, os Estados Unidos é 34%. E o Brasil, o que a gente fala, o que a gente não fala, repercute zero lá fora. Ninguém está preocupado com a opinião do Brasil. Só que quando tu começa a te posicionar mal de maneira sistemática, tu começa a chamar atenção. Vamos lá. O Brasil viu a Rússia invadir a Ucrânia e o presidente Lula ficou do lado da Rússia.
Não no momento da invasão, porque ele não era o presidente, mas durante todo o processo dele, ele ficou do lado da Rússia. O Brasil apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Todo o Ocidente defende a Ucrânia. Todo o Ocidente. Manda armas para a Ucrânia, manda dinheiro para a Ucrânia. A Ucrânia só não caiu porque o Ocidente está sustentando a Ucrânia. Sim, total. Aliás, tem gente que diz que a Ucrânia, que o Ocidente está fazendo uma guerra com a Rússia por procuração, né? O que não deixa de ser verdade. De que lado ficou este país ocidental? Do lado da Rússia. Que nem a Venezuela, que nem a Nicarágua, que nem Cuba. Todos os demais com a Ucrânia. Pegou mal. O Brasil foi cobrado. Não foi o Trump. É fácil dizer, o Trump é doido. Cara, quando tu simplifica uma coisa complexa... Não, é fácil dizer que ele é doido. É fácil. Agora, assim, mas não foi a The Economist, uma revista inglesa que tem horror do Trump e que, e diga-se de passagem, bem recentemente deu uma capa pro Bolsonaro falando mal dele. Esta deu uma capa para o Lula falando mal do Lula, dos posicionamentos errados que ele tem tido internacionalmente. Uma revista europeia que não gosta do Trump. Então, nós não estamos queimados só com os Estados Unidos, está queimado com a Europa também, com o Canadá, um monte de gente. Aí o Brasil, não satisfeito com isso aí, quando o Hamas invade Israel, que é um protetorado dos Estados Unidos, né, por assim dizer, sim. Israel, que é um estado por causa do Brasil, porque o Oswaldo Aranha, por sinal gaúcho, alegretense, quando na ONU ele criou o Estado de Israel, um brasileiro criou o Estado de Israel. Quando o Hamas foi lá e invadiu, de tudo quando foi, já até de parapente os caras invadiram, sequestraram um monte de gente, mataram mais de 1.000 pessoas, arrancaram bebês do colo das mães e tal. De que lado ficou o Brasil? Do lado do Hamas. Quando o Hezbollah, que é do Líbano, viu o Israel em combate, dando combate ao Hamas, e viu a fragilidade no norte e resolveu atacar, Israel foi lá responder ao Hezbollah. De que lado o Brasil ficou? Do Hezbollah. O que são Hamas e Hezbollah? Grupos terroristas. Este é o nome. Terroristas. Aí o Brasil se alia, então, à Rússia, se alia a grupos terroristas, e aí vai lá e traz o Irã para dentro dos BRICS. Foi o Brasil que fez esse movimento. Junto com outros países também. Trouxe outros países também, mas trouxe o Irã. Aí o Brasil fica contra o Ocidente acabar com, ou tentar pelo menos acabar com instalações nucleares, que todo mundo sabe que estão sendo feitas bomba atômica para jogar em Israel e Estados Unidos. E o Brasil fica do lado de quem? De quem está produzindo. Então o Brasil vem se posicionando mal faz horas. Aí chega um ponto, até aí todo mundo estava olhando, achando ruim, com nojinho, mas assim, cara, aí é como dizia meu falecido avô. Meu avô dizia assim, meu filho, não dá bola pra isso daí, que isso aí não vale uma puteada. Puteada ele queria dizer xingada, né? Sim. Então isso não vale a pena nem xingar isso aí. E meu avô sempre tinha essa expressão, não vale uma puteada. Isso aí não vale uma puteada. Então o pessoal olhava pro Brasil, isso aí não vale uma puteada. Na língua deles. Até aí tudo bem, mas daí daqui a pouco a gente chama esses caras tudo no Rio de Janeiro, uma reunião dos BRICS, e aí o Brasil propõe que o dólar deixe de ser a moeda de reserva de valor do mundo. Cara, isso é eu entrar assim, numa das coisas que são pilares da economia americana. E eu propor, junto com Rússia e China, que não falam nada. Eles só vão dizer, isso, fala, isso mesmo, vai lá e diz. O memezinho. Sabe que ele... Isso, o diabinho, né? O diabinho. Vai lá e fala. Eles não falaram nada, foi o Brasil quem falou. E mais um monte de coisa, defendendo uma nova organização global e não sei o que mais. Gente, aí a gente compra uma briga. Aí vieram as sanções pesadas. Passou 2-3 semanas, o Brasil foi sancionado. Então, o que acontece? Nós estamos fomentando no mundo uma coisa que não interessa ao Ocidente. Qual é a posição que eu acho que o Brasil deveria ter? De alinhamento automático com os Estados Unidos? Não, nem com a China. Nós temos que pensar nos interesses do Brasil. E só, porque o Brasil não vai resolver o problema do Oriente Médio. Parece mentira, né? Mas a gente não vai. Olha só que loucura. O Brasil não vai resolver o problema da guerra da Rússia na Ucrânia. O Brasil não vai oferecer o real como moeda de reserva de valor global. Então o que a gente tem que se meter? Em outro momento, tu já falou, sabe, que nós não temos um hard power, né? Nós temos um soft power. Nós temos um soft power e nós temos que usá-lo. É isso aí. Sabe? Cara, se os nossos clientes querem brigar, a zero é deles. A gente tem que estar bem com todo mundo. Eu não tenho que me meter nessas roubadas. Só que o Brasil quer, por questões, quer ser intelectual, sabe? O Celso Amorim, eles querem dar uma de intelectual. Ai, não, nós temos aqui um posicionamento sobre... Cara, quem pediu o teu posicionamento? Quem tá preocupado com o teu posicionamento? Vai te posicionar na tua pessoa física, mas não como Estado brasileiro, sabe? Mas eles precisam
eles precisam passar virtudes, sabe? Eles precisam demonstrar o quanto eles são importantes, intelectualizados, e como os sarais deles de discussões acaloradas sobre temas da mais alta prosopopeia funcionam. Só que assim, cara, enquanto a gente estava fazendo isso sem chamar gente grande para ouvir, tava tudo bem. O problema é que quando a gente chama a gente grande para ouvir dentro do nosso país e faz uma carta, cara, aí a gente pediu para levar. Porque, olha só, vários países do mundo, são dezenas, centenas de países que estão com tarifas, não é só o Brasil, né? Então não pode ser um fator interno que esteja causando, existe um cliente que está incomodado com sua balança comercial. Aí a gente vai lá e faz esse monte de posicionamento, cara, o chumbo pegou pra gente. E o que o presidente Lula tá fazendo? O presidente Lula está fazendo o que ele sempre soube fazer muito bem, que é política. O presidente Lula, eu tenho certeza que na audiência tem gente que gosta do presidente Lula, tem gente que não gosta do presidente Lula. Agora tem uma coisa que eu imagino que não haja discussão, que é um consenso. O presidente Lula ganhou todas as eleições de 2002 para cá, exceto uma que ele estava preso. Todas as outras ele ganhou. Sem deixar de falar. Né? E não ganhou por pouco, né? Sim. Então, ele é uma pessoa que entende o povo brasileiro. Aí uns vão dizer, entende e faz o que o povo quer. Outros vão dizer, entende e mente do jeito que o cara quer ouvir. Bom, aí cada um tem a sua visão de enxergar as coisas. Mas não há dúvida que ele se comunica com o povo brasileiro como nenhum outro líder político no Brasil. Isso não há dúvida. Esse cara, o que ele fez? Cara, nós contra eles. O inimigo externo. O grande Satã, né? O grande... o grande inimigo, o grande mauzão, o grande impostor, né, do nosso desenvolvimento, aquele que quer explorar as nossas riquezas e potencialidades e nos manter pobres, aquela coisa nos 80, nos 90, que os professores falavam lá na escola, lá, né, que era tudo um monte de ideia absurda. Hoje a gente vê, né, coisa absurda, mas isso foi ressuscitado. E aí que começaram a aparecer as pesquisas. E as pesquisas começaram a ficar contra o Trump, o povo, né? Ele leu isso e disse, não, mas também, peraí, então vamos fazer. E eles estão fazendo exatamente com as pesquisas debaixo do braço. Criaram lá o grande inimigo, eu sou o salvador, mas eu preciso do povo unido em torno de mim. E ele está explorando. Hoje, na minha opinião, aceito divergências, até porque eu não sou cientista político, eu sou economista, vou dar aqui minha opinião como opinião de bar e não como as de economista que eu dei nas outras oportunidades. Eu acho que hoje o Trump é o principal cabo eleitoral do Lula, porque o que está acontecendo está favorecendo o presidente Lula e isso é verificável por pesquisas. Sim. O presidente Lula estava com a desaprovação lá em cima e a aprovação lá embaixo. Desde que começou esse negócio, virou. Se a gente for pensar, assim, agora saindo um pouco do panorama político e de disputa de poder e tal, mas se a gente for falar de verdade, assim, sobre qual o impacto disso pro produtor. Vamos lá. Aumentou a tarifa para os Estados Unidos e tal, qual vai ser o impacto disso na nossa balança comercial agora? Né? Se o produtor rural, no primeiro momento, meu Deus, e agora o que vai acontecer e tal? Como que o cara tem que pensar a respeito deste problema, que claro que impacta ele, de alguma maneira vai impactar ele, mas falando em como vender o produto e as oportunidades que vão ter, e como ele comprar o insumo dele também agora, onde que isso vai impactar? Bom, Jonas, aí vai depender do nível do problema que a gente se meter, tá? Porque, de novo, eu não acho que o problema do Brasil seja uma questão interna. É uma questão do Brasil para fora. Os Estados Unidos, ele está, me desculpem o termo, cagando para o que acontece no Brasil. Se vai ser João, se vai ser José, se nós vamos morrer pobre ou se nós vamos enriquecer, os Estados Unidos não está nem aí para o Brasil. Olha a quantidade de países do mundo, olha a quantidade de conflitos que existem no mundo, olha quantos eles estão envolvidos. Tu acha que eles lembram que o Brasil existe? Os americanos, em maioria, não sabem nem qual é a capital do Brasil. Então, assim, o Brasil ele é importante para nós, mas para quem olha de fora, o Brasil, ele atrai menos de 2% dos investimentos do mundo. Só para nós termos uma ideia. Menos de 2%. O Brasil tem 360 empresas listadas em bolsa. A bolsa americana tem 50 mil. Só para a gente ter uma ideia de grandeza. Tá? O Brasil não é atrativo para coisa nenhuma. Mesmo com uma taxa Selic alta, nós estamos tendo saída de dólares do Brasil, por conta justamente desses posicionamentos que o Brasil está tendo. E também pelo quadro fiscal brasileiro. Mas vamos lá, depende do nível de problema. O que tem hoje? Vamos supor que as coisas fiquem do jeito que elas estão hoje. Tem alguns setores que eu vejo muito pouca possibilidade de mudança. O pessoal do pescado está muito
com problema sério. Já tem, né? O pessoal do mel. 50% do que a gente exporta vai para eles. Ah, mas o mel não move o ponteiro do relógio do agro. Tá, conta pro cara que produz mel lá isso. Entendeu? Laranja. O suco de laranja ficou na exceção. Liberou. Então tu tem produtos que realmente a gente precisa resolver. Isso não vai resolver sem diplomacia. O Brasil precisa usar diplomacia. Mas o que o Brasil está fazendo? Tensionando a relação. Porque isto reflete em maior popularidade para o presidente Lula. E ele está trocando as nossas empresas e os nossos negócios para ter mais popularidade para enfrentar a eleição no ano que vem. Nenhuma novidade, né? Agora, alguns setores que estão com um problema que eu acho que são temporários. Por exemplo, carne bovina e café. A carne bovina chega nos Estados Unidos com $5.000 a tonelada. Nova Zelândia, 6.080 e Austrália, 6.223, se não me falha a memória. Um é 20 e poucos por 20, alguma coisa maior, e a outra é 24 e alguma coisa por cento a mais. E o Brasil é o segundo maior exportador de carne bovina para os Estados Unidos. Só perde para a Austrália. Só que o Brasil, há 5 anos atrás, não exportava nada. Sim. Hoje é o segundo. Todo o crescimento de consumo de carne bovina interno nos Estados Unidos se deu com carne brasileira. Então, os Estados Unidos, ele vai... e aí, o que a gente está vendo? Assim, quando a gente olha para o CPI, que é a inflação dos Estados Unidos, que é o IPCA deles, faz 3 meses consecutivos que a inflação aumenta por causa das tarifas. Então, isso vai começar a dar problema lá. Vai ter um limite. Cara, ele vai botar a carne bovina na lista de exceção. Por quê? Por causa de algo interno do Brasil, pelos interesses dos produtores do Brasil? Não, pelo interesse deles, cara. Café. Não quer comprar nosso café? Não tem problema, cara. Assim, a gente não tem café para entregar mesmo, de tanta demanda que tem. Azar é seu. Ou seja, as coisas têm elasticidades. Tá? Um produto inelástico, que eu não tenho substituto, não tenho que fazer, o preço sobe, eu tenho que comprar, eu não tenho que fazer. Agora, produtos elásticos, os quais eu tenho uma diversidade imensa de possibilidades, eles quem paga a conta é quem produz. O inelástico é quem consome. Carne bovina, para o consumidor americano, é um produto inelástico. O café é um produto inelástico, ou mais inelástico, né? Ou menos elástico, enfim. De qualquer modo, vai sobrar para o consumidor. Sim. Vai chegar uma hora que eles vão botar na exceção. Então, se as coisas continuarem do jeito que estão, eu vejo assim, uma acomodação no médio prazo para algumas cadeias importantes e não vejo saída nem no longo prazo para algumas cadeias. Por isso que a diplomacia é muito importante. Estou falando do mel, estou falando do pescado, estou falando do... Aí saindo um pouco da agricultura, né? Mas vamos lá. Sim. Setor coureiro, calçadista. Sim. Não consigo ver. Moveleiro. Aí o governo, não, mas para aí, eu tenho aqui o Brasil soberano. Cara, que soberano? Que groselha. Aí vai lá, bota os bonezinhos azul, parece... Cara, me lembrou um episódio do Chaves, aquela gente, tudo. Aí mudaram até o slogan do governo, tá? Pra te ver, assim, o quanto isso está sendo usado politicamente, né? Aqui dentro. Aí o Brasil vai lá e diz assim, não, eu vou dar aqui 30 bi para esses caras aqui, linha de crédito para esses caras aqui. Se eu sou um empresário que 50% do meu produto vai para os Estados Unidos, ou seja lá o percentual que for, mas eu não consigo colocar o produto no curto prazo em outro lugar, eu preciso 1 ano, 2, 3, eu não pego esse dinheiro. Porque não vai resolver. Né? Porque, cara, para que cara, não, olha, eu vou te dar esse dinheiro aqui, ó, emprestado, para te manter teu fluxo de caixa ativo, tu pagando tuas coisas. Não, beleza, mas assim, ó, e a saída? Tem saída? Não tem saída. Cara, então se não tem saída, não adianta. Aí eu vou quebrar com uma dívida ainda maior. Então eu prefiro parar agora. E eu não vejo o governo olhando para isso. A nossa parte industrial, coureiro calçadista, moveleiro, enfim, eu vejo problemas bem sérios neste andar, Jonas. Mas a gente tem um prédio. A lei Magnitsky, ela, por enquanto, está em CPFs. Mas ela pode vir para CNPJs e para o próprio governo. Eu posso ter outros níveis de sanções no Brasil. Por exemplo, os Estados Unidos botou mais de 100% de sanção de tarifa na China. E eles foram trucando um no outro até chegar lá. Depois, vamos negociar. Aí suspende por 90 dias, aquela coisa toda. O Brasil não senta para conversar com ninguém. Eu não vou me humilhar. Não é humilhar. O cara é teu cliente. O cliente às vezes não está num dia bom, às vezes ele está olhando uma coisa errada. Que cabe a quem quer vender explicar pro cara. Não é isso, cara. Não é isso. Deixa eu te explicar. É assim, é assado. E o Brasil não está fazendo esse trabalho diplomático. Por quê? Porque convém politicamente o tensionamento. O distensionamento é bom para a economia, mas é ruim para a política. Sim. Então, eu não estou vendo. Agora, o escalar desse negócio, agora o presidente Lula está consultando o Ministério da Indústria e Comércio para retalhar os Estados Unidos devolvendo
as tarifas da mesma magnitude. Quem vai pagar isso somos nós, cara, porque os produtos que a gente consome nos Estados Unidos, cara, olha um bloco cirúrgico para ver a quantidade de coisa americana que tem ali. Olha, vai tratar a tua saúde para ver quantas coisas os Estados Unidos tem ali. Olha teu Netflix, enfim, cara, tecnologia. Nós vamos encarecer a nossa vida. O Lula vai conseguir nos aumentar a carga tributária até nisso. Vai usar isso para nos aumentar a carga tributária. Então, e aí, os Estados Unidos vai aumentar mais ainda se a gente fizer isso. Então, eu acho que isso pode piorar muito, até um ponto que a economia começa a definhar. E os Estados Unidos, ele não vai mudar. A gente goste ou não goste, o Trump é assim. Sim. E eu não voto nos Estados Unidos, nem tu. Então eu tenho que cuidar do meu. E a gente tem que parar de se meter em briga muito grande. Eu até fiz uma figura de linguagem para encerrar esse argumento. Cara, eu acho que o Brasil tá assim, ó. Ele tá com 4, um 5 e um 6 na mão, um de cada naipe, gritando falta em vida e truco. A gente tem... Aí é ruim. Aí é ruim, né? Aí não vai dar certo. É que uma hora dá ruim. Esse barulho ele vai ficar nesse nível aí. Só que se a gente olhar pro quem consome a nossa soja e quem nos vende o nosso adubo, né? Que são as duas pontas da nossa briga, né? Vamos lá para a Rússia e vamos para a China. Eu, na minha ignorância, não tô vendo algo diretamente, assim, que vai acontecer diretamente com o nosso produtor, assim. Eu Jonas, acho que tem mais preocupação isso era um ponto que tu já trouxe. Tem mais preocupação com o insumo do que... Mas tu já tinha trazido na tua fala, eu esqueci, tá? Ainda bem, obrigado por ter relembrado esse ponto. 52% do diesel que a gente usa no Brasil é importado da Rússia. Aí que eu tô... E a gente faz isso porque a gente quis. Foi uma opção brasileira fazer isso. E a gente fez isso pela aliança que a gente tem com a Rússia. Quando a Rússia foi sancionada, a gente passou a comprar diesel da Rússia para ajudar a Rússia. O Brasil está financiando a guerra na Ucrânia, comprando diesel da Rússia. Vamos lá. A Câmara, o Congresso americano, não é o Trump, é o Congresso, consenso entre republicanos e democratas em fazer uma lei anti-Rússia. E essa lei anti-Rússia, ela deverá ter desdobramentos fortes para países que estão ali financiando o negócio. Cara, num cenário desses, cara, o que pode acontecer? A gente não ter diesel para comprar. A gente não ter diesel para comprar, não ter fertilizante para comprar. E aí as coisas começam a ficar preocupantes. Eu não tenho medo da soja. Soja nós vamos vender. Eu acho que é muito desde que a gente venha a produzi-la. Sim. O maior comprador de soja do Brasil não é os Estados Unidos, né? Assim, pensando por esse lado, o maior comprador de milho não é os Estados Unidos, é o Irã, eu acho até, né? Não, o maior comprador do mundo é o México. Não, do Brasil. Do Brasil, eu acho que é a China, mas não tenho certeza. Acho que a China chegou... A China aumentou muito essa compra, né? Eu acho que esse fluxo da venda aí vai ser difícil, né? Agora, mas não vai mudar. O problema quem já está vendendo para quem está no... produzir, né? O problema é o custo para produzir e ter o insumo, né? Para produzir, senão nós vamos ter que voltar a produzir com cavalo e com boi, né? Aí imagina assim, o Brasil não vai sair do SWIFT, isso eu acho que é uma coisa assim que seria o caos, né? Porque não está nos Estados Unidos, senão eu acho que sairia. Agora, imagina assim um cenário assim, hipotético, os Estados Unidos, não, então tá, vocês não vão mais negociar com a minha moeda, então vocês não querem mais, então, hipotético, absolutamente hipotético, não vai acontecer. Aí é só a China. Tudo bem, aí eu vendo a soja pra China e pego o yuan, né? E aí eu faço o que com ele? De que jeito, né? Eu compro o que com ele? Quem é que vai aceitar? O dólar daí. Eu compro o dólar mais caro. 3 vezes o valor. Então o Brasil está se metendo numas coisas assim que o Brasil não deveria se meter. Precisa. E isso é coisa de país que não tem agenda. País que não tem agenda faz groselha. Se a gente soubesse quais são os interesses do Brasil, aonde eu quero chegar, no que eu sou bom, no que eu sou ruim, o que eu quero tirar do mundo para mim e como é que eu quero que o mundo funcione. Agenda. Agenda. Bom, então entra governo de direita, entra de esquerda, saio de direita, volta de direita, saio da esquerda, volta de esquerda, mas tem uma agenda central, como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra, como é na Alemanha, como é na França, como é na maior parte dos países desenvolvidos. Cara, a manobra do direita e esquerda é bem menor do que no Brasil. Sim. Porque tem uma agenda. Eles não têm agenda, cara. Então aí a gente sai aí falando groselha, sobre dólar. A China tem uma agenda muito melhor do que qualquer lugar. Prazo. Então, aí sai falando essas coisas, assim, observar assim, cara, isso em relação à minha agenda, me traz benefícios ou malefícios? Então, não sei, não tem agenda. Eu acho, então, que a gente o produtor tem que prestar atenção, então, é nisso, né? Assim, é nessa, como que ele vai produzir, como que ele... como que ele vai conseguir esses insumos, o custo que vai acontecer, o que vai acontecer com o custo dos insumos. Esse é o ponto, assim,
de toda essa conversa que a gente está tendo né, entre governos e tarifas e tal, o foco do cara que tem que produzir soja, que tem que produzir milho, que tem que produzir carne, né, o da carne não está preocupado com o mercado. O soja, milho e tal, tem que estar preocupado como é que ele vai plantar a próxima safra, quanto vai custar, né? Aí que já está acontecendo a Por influência. isso que a gente não pode entrar em fragilidades, cara. Não adianta eu entrar num octógono contra um campeão do UFC e desafiar o cara. Não, eu vou apanhar, eu não sei lutar. Eu até, né, a última vez que me aconteceu eu era criança, né? Pô, o cara faz isso todo santo dia. O louco é uma máquina de guerra, eu vou entrar... Não posso, mas o Brasil está fazendo isso. E aí eu vou te dar um exemplo, só um exemplo, tá? Hipotético, absolutamente hipotético. Hoje, os americanos, os rednecks lá, os produtores de soja, lá estão reclamando do Trump, com o Trump, porque a China está preferindo comprar a soja brasileira do que a americana. Até a China deu uma folguinha para eles agora, esses últimos meses. Mas o Brasil está vendendo soja pacas. Né? Nós estamos nadando de braçada. Imagina que o Trump... Imagine um cenário assim, ó, que o Trump faça o seguinte: dê velocidade para a lei anti-Rússia no Congresso, olhando para essa situação. E aí bota lá uma sanção lá para o secundário, bem quando a gente vai plantar a safra. E aí a gente fica sem diesel. Traz a incerteza no lugar. A gente fica sem diesel. Para quanto vai o preço da soja em Chicago? Para onde a China vai ter que comprar grãos? Percebe que tirar o Brasil do jogo, mesmo que temporariamente, tá fácil? Porque a gente tá ali, a gente tá construindo um castelo ali que tá em cima de cartas de papel, que se alguém puxar uma carta, cai o resto. Nós estamos nos colocando numa posição de fragilidade, porque nós estamos entrando num octógono sem ter condições de estar ali. Para nós, é melhor estar na plateia. O Brasil não tem que protagonizar coisa nenhuma, o Brasil tem que ganhar dinheiro. Depois que nós ganhamos bastante dinheiro, ficar rico, a gente se mete nos conflitos. Tá? Enquanto isso, cara, a gente tem que tratar de ficar rico, enriquecer, tirar a pobreza do país, fazer o povo enriquecer. É isso, fazendo negócio, fazendo comércio e não entrando nessas roubadas. Hoje tá fácil pro Trump resolver o problema do meio oeste americano. É só tirar o diesel, arrumar um bloqueio para entrar o diesel no Brasil, a gente não tem como plantar a safra 26, os preços explodem e a China vai ter que comprar deles. Vamos fazer o possível para esse episódio não chegar aos ouvidos do Trump, né? Seria uma bela estratégia. Ainda bem que eles não estão nada preocupados com o que a gente pensa aqui, né, cara? E seguramente eles já sabem disso, né? Eles com certeza isso tá mapeado há muito tempo, eles sabem disso. Muito bom. Bom, pessoal, acho que o nosso querido Antônio da Luz tem horário. Nem vou mostrar pra ele. E, cara, queria agradecer de novo, Antônio, por você estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo informações quentinhas pra gente. E, sim, enfim, é sempre bom estar com um amigo aqui trocando ideia também. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, que bom estar com essa resenha aqui com vocês. Não, e é importante a gente vir na casa do cara e pelo menos conversar com ele, né? A gente mexer na geladeira dele, não, né? Então, assim, a gente vem pra Expo Inter, tem que chamar o dono, né, cara? É o totem da Expo Inter. Não, e olha, e só tem que agradecer, né? Porque o Antônio, assim, não é fácil dele ter vindo aqui agora. Assim, ó, hoje eu vou contar aqui. Eu fui sequestrado, foi tirado aqui. Praticamente sequestrado. Eu e o Jonas, a gente saiu, praticamente sequestrado. Nós fomos almoçar, sem querer a gente foi almoçar lá no restaurante da Farsul. Certo, né? Acontece. É raro, mas acontece. Sem querer a gente foi almoçar lá, não por interesse. Nada. Usamos todas as nossas armas. Não por interesse. Aí perguntamos pra todo mundo, o Antônio da Luz, não sei. Tá, vamos voltar, né? Aí eu falei, não, mas vamos passar lá de novo. Vai que... Olhei pela janela, a Aninha Salvadora. Onde tá? Aí, vou lá falar com ela. Entrei lá, tal, como quem não quer nada. Ô, Aninha, e aí, Aninha? Tudo bem? Ai, tudo bem. O Antônio tá ali na... Como é que é onde? Federacity. Tá ali na Federacity dando uma palestra. Aí eu, sério? Sim, faz tempo já, daqui a pouco ele tá voltando. Vou lá, fui lá, comprei um cafezinho lá na frente da Federacity pra agradar as meninas lá. Perguntei, o Antônio, agora ele tá respondendo perguntas, pode ir lá. Toma. E o resto já sabe. Quando eu dei por mim, eu tava aqui. Já tinha trazido. Bom demais, cara. Muito obrigado mesmo, cara. Valeu, já. Obrigado, Antônio. Valeu, cara. Tamo junto. E fala pro pessoal aí, cara. Cara, se chover no Rio Grande do Sul, molha a horta do mesmo jeito que a gente precisa muito. Vamos guardar. Mas se você não é do Rio Grande do Sul, se chover não precisa molhar. E aí,
Você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.